Agora, aprender a intuir, para mim, é ser mais feliz, estar a gente alinhado com o universo. Então, essa é a minha opinião. Nós devemos intuir para poder vivenciar a vida como um todo. Mas vamos falar sobre ponto de vista geral, né? Das empresas que a gente sempre começa estudando e vê muito material corporativo, e isso também é interessante. Das 100 maiores empresas nos Estados Unidos, da Fortune 500, de 1956, apenas 29 estavam em 92 e apenas 15 em 2022. Quer dizer, muitas empresas elas achavam que ter tamanho, ou ter muito capital, ou ter muita boa reputação, fazia com que elas ficassem com sucesso permanente. Mas a permanência não é garantida pelo tamanho, o sucesso futuro não é garantido pela boa reputação, por ter feito boas coisas no trabalho. Elas precisavam ficar atentas a mudanças. Então, durante um bom tempo, e eu trabalhei muito com empresas no mercado corporativo, que falava muito em inovação. E a inovação se baseava em você conhecer o mercado e ter conhecimento e também a capacidade de inventar coisas novas. Só que faltava um ponto para a inovação realmente, a criatividade, a inovação funcionar. E isso nós queremos colocar aqui a intuição. Então a gente pensa, o que a gente precisa para se desenvolver num ambiente como esse? Mais conhecimento, mais criatividade? Na verdade, a base de tudo também é a intuição. O que uma empresa, então, procura é desenvolver nas pessoas a capacidade de tomar boas decisões. Só o conhecimento não é o suficiente. Elas precisam, o conhecimento fica datado e as decisões têm que ter um olhar no futuro, além da experiência no passado. Até como lembrete, né, o homem que inventou o barbeador de segurança não era um especialista em lâminas, ele era um vendedor de rolhas, né? E uma dupla de músicos que inventou aquele aparelho Kodachrome que tirava fotos. O que pareceria que tinha a ver, né? Porque eles eram músicos, não eram especialistas em fotografias. Mas eram pessoas que tiveram intuição, olharam o mundo de uma maneira nova e tiveram intuição de alguma coisa diferente e investiram, colocaram prazer e satisfação em fazer algo novo. São pessoas que tiveram um olhar novo sobre o mundo. Então é isso que eu quero colocar, que a intuição é ter um olhar novo sobre o mundo. Nós temos um mundo da percepção externa, que é o mundo dos cinco sentidos, mas temos um mundo da imaginação da memória, que é a tela da nossa consciência interna. Esse mundo da imaginação e da memória, imaginação e memória é uma coisa muito mesclada. Você, para imaginar, você precisa ter referências, você precisa usar muito a sua memória. Então, isso é o nosso mundo interno. Mas nós temos 4 ferramentas para usar isso. Uma delas é a lógica, outra é a organização, você organizar as coisas, uma estrutura mental. Outra, os sentimentos, e a outra é a criatividade, criar coisas novas por justaposição, uma maneira diferente de trabalhar a organização. Então, essas ferramentas mentais, essas conexões de neurônios, essa forma de pensar, é que faz as transformações. Então, essas ferramentas que nós temos, lógica, organização, sentimentos e criatividade, faz as causas e efeitos da nossa mente que permitem que nós olhamos o que a gente percebemos do mundo externo e o que a gente imaginamos e que lembramos do mundo interno e criar coisas novas. Então, é importante desenvolver os 4. Se você só trabalhar em cima de um, por exemplo, o sentimento, você vai perder o controle dos fatos causais, da forma lógica de pensar e poderá tomar decisões impensadas. Mas se você só trabalhar em cima da lógica, você vai ficar dependendo das informações passadas e não do futuro. E poderá não pensar de forma proativa, achando que o mundo sempre foi assim, então nada vai mudar. Se você só trabalhar em cima da criatividade, você vai perder a visão prática, você não vai ter a capacidade de transformar ideias em realidade. E aí não conseguir obter resultados úteis. E se você deixar de lado a organização, você pode se tornar um procrastinador, uma pessoa que tem iniciativa, mas não tem acabativa. Então, dependendo da sua profissão, se você, por exemplo, for um contador, a lógica e a organização são muito praticadas. Mas se você for um artista, é claro que você vai praticar muitos sentimentos e a criatividade. E esse é um ponto interessante. Por causa disso, muitas pessoas dizem: é a minha predileção, a minha preferência, o meu jeito de ser, a minha personalidade. Eu sou uma pessoa mais lógica, eu sou uma pessoa mais de sentimentos, e acham que é o jeito delas, é a maneira de ser. Quando, na verdade, todos esses 4 componentes têm que ser trabalhados de maneira equilibrada.
Então, é importante perceber que lógica e organização, a gente pensa, isso está na minha mente lógica e eu privilegio a minha mente lógica. E outros falam, sentimentos e criatividade, na minha mente intuitiva. Então, eu privilegio a minha mente intuitiva. E criam essa oposição, que é mais cultural, mais da nossa crença de como o mundo é feito. O importante é pensar que muitos desses componentes, todos, eles não estão numa mente ou no outra. Nós não temos realmente essa divisão entre mente lógica e mente intuitiva. A nossa estrutura mental é uma só, a nossa mente é una. Se você desenvolver só um dos quatro, você vai interferir com o equilíbrio. Você deve praticar o equilíbrio dos quatro. E como fazer isso? Primeiro, acreditando, aceitando, entendendo que a nossa personalidade não é dividida em mente consciente e inconsciente. A gente aprende em vários conceitos, falando, eu tenho a mente inconsciente, eu tenho a mente consciente. Só que esse termo, de certa maneira, às vezes atrapalha, porque quando a gente pensa em mente consciente e mente inconsciente, e esse conceito se instalou pelo mundo, nós dividimos a nossa compreensão da mente entre esses dois fatores. Só que é uma concepção teórica. Não foi provada especificamente que somos divididos em mente consciente e inconsciente. É uma das teorias, uma das hipóteses sobre o mundo. É mais provável que nós somos temos esses quatro processos mentais, né? A organização, a criatividade, a lógica, não é? E os sentimentos. E essa visão quádrupla das nossas ferramentas trabalha em tudo que está na nossa mente, tanto percepção quanto imaginação. Então, a nossa mente é consciente daquilo que estamos com atenção. Então, aquilo está consciente. E aquilo que não está com atenção naquilo está no nosso inconsciente. Mas não é uma divisão como se fosse uma porta-estanque separando as duas coisas. Nós podemos conversar com o nosso inconsciente da mesma maneira como trocamos ideias e pensamos com a nossa própria mente. Não significa necessariamente que nossas mentes são divididas, temos várias mentes. Mas pela nossa imaginação, pela nossa criatividade, nós podemos fazer essa divisão. A nossa mente usa os seus artefatos mentais, esses quatro componentes, né? Criatividade, organização, para elaborar seus pensamentos. Não são pessoas diferentes conversando. É importante lembrar disso. Você pode diferenciar, mas isso é uma habilidade da sua mente. Quando eu entendi isso há algum tempo atrás, né, pela intuição, percebi que a nossa mente é como um diamante. Tem facetas brilhando ao sol e tem facetas no escuro. Mas todas permanecem a mesma essência, o mesmo diamante. Aí eu passei a chamar essas partes, essas facetas, primeiro de faceta, depois de aspectos da minha mente. Um lado intuitivo seria assumir um aspecto. Um lado mais racional seria assumir outro aspecto. E parecia uma forma mais dramaticamente fácil de conversar com a minha intuição. Eu vou chamar um aspecto intuitivo. Trazer para fora mais a intuição. Então, esse é um ponto importante a gente pensar. Todos esses aspectos estão conectados. Então, quais são as bases da intuição? Esse é um ponto para refletir. O que nós podemos fazer para desenvolver melhor a intuição? O primeiro ponto é não esconda a intuição de você. Não chame a sua mente intuitiva de mente inconsciente, porque, de certa maneira, por sua mente, você está enterrando debaixo da mente consciente a mente inconsciente. Talvez esse termo seja uma forma de diminuir a importância dela para você. Pode chamá-la, talvez, de olho interno, ou ouvido interno, ou de seu conselheiro, porque é uma forma de você entender de uma maneira mais conectada, mais respeitosa com você. Muitas vezes eu prefiro dizer que são eu, as minhas duas metades, porque assim eu mantenho um equilíbrio entre as duas. Mas lembrando que metades, ou três partes, ou quatro, ou dezenas de partes, são a forma de trabalhar a mente. Essa divisão é uma brincadeira mental que é muito útil, mas não se convença que uma parte de você está escondida, presa, de tal maneira fora de você, que você tem que fazer um esforço muito grande. Você pode conversar com ela de maneira natural no dia a dia. E você conseguir melhor o entendimento desses aspectos com a prática. Então, primeira coisa, não esconda a intuição. O segundo ponto que vale a pena colocar é use e acredite na sua intuição. Quanto mais você usá-la, praticar ela várias e várias vezes ao dia, ela vai se tornar mais presente na sua percepção e na sua imaginação. Para algumas pessoas, né, a prática de ouvir as mentes é muito rápido. Elas só pensam naquilo, fazem uma pergunta mental e pronto, vem uma resposta.
Outras, elas precisam praticar, elas antes praticaram a crença, né? De que as mentes são tão opostas que elas têm dificuldade de ouvir a intuição. Então, você pode se perguntar, como é que você faz? Como é que é no seu dia a dia? Sua mente intuitiva é mais rápida do que sua mente lógica? Sim, ela é instantânea. Então, você pode perguntar instantaneamente, ela te dá uma resposta instantânea. Agora, essa demora é a demora de você entrar em contato com ela, não da resposta que ela vai te dar. Se você acreditar que ela é instantânea e você se abrir para ela não vai ser uma outra mente batendo na porta querendo entrar. Ela vai estar te dando a resposta na hora. Como você, quando olha para algo, você obtém na hora uma percepção daquilo, né? O grande problema é que somos ensinados culturalmente um pouco a rejeitar a intuição. O correto é validar pela nossa mente consciente, mas usá-la com um sentido a mais. Por exemplo, se você ouvir uma pessoa falando, olha, tem um buraco na frente, você não descarta dizendo, não vou acreditar nisso que ela está ouvindo. Você confere com o teu olhar para ver, realmente tem um buraco. Se você não vê o buraco, se você não visualizar, você vai ter uma dúvida. Pode ser que a pessoa se enganou. É a mesma coisa, a mente inconsciente, a mesma forma que a gente fala, parece difícil de entrar em contato, mas se você considerar a intuição como parte da sua capacidade, das suas ferramentas mentais, ela vai ser uma percepção imediata para você. Então, ela não é muito subjetiva. Outra dúvida, muitas pessoas falam, ela é muito sutil, subjetiva, metafórica. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu fiz uma prática que eu tinha sonhos intuitivos e eu queria que os sonhos fossem mais claros. Eu fiz uma programação mental, usei nossas técnicas e falei, olha, eu não quero mais sonhos sutis, de um dragão me chegando com um martelo em cima de mim e fazendo coisa. Eu quero uma coisa séria, uma pessoa, a tal pessoa, não é discutindo comigo e falando uma coisa, eu quero coisas assim objetivas. E eu passei a ter sonhos puramente objetivos. Depois até fiquei sentindo falta daqueles sonhos simbólicos tão bonitos que eu tinha. E eu percebi que eu falei para minha mente intuitiva, a parte minha intuitiva, e ela fez o que achou que era melhor mesmo, que concordou comigo e começou a me dar percepções, no caso eram sonhos mais nítidos e objetivos, para não me dar o trabalho de tentar interpretar. Então, ela pode ser ensinada a falar a linguagem humana, ela pode ser ensinada a dar imagens nítidas, porque o uso da intuição propicia quase tudo que você pode, descobertas científicas, curas, uma maneira de se curar, uma invenção, inspiração, solução de problemas e premonições. Então, eu falei como é importante usar e acreditar na sua intuição. Agora, como praticar isso mais especificamente? Primeiro, não descarte como as coisas têm seu significado. Você tem que ver o mundo de forma intuitiva, então não descarte. Isso não tem significado e aquilo tem. Não divida o mundo em coisas importantes e não importantes. Dê um significado de importância a tudo. Mesmo que depois você diga, é importante, mas não é algo para mim nesse momento. Porque isso vai ser enriquecedor para a sua percepção. Se você decidir fazer isso, olhar para alguma coisa, faça com plena atenção. Busque encontrar um significado, uma intuição, uma ideia, um símbolo, algo criativo em qualquer coisa. Não divida as percepções que passam pela sua vida em algo útil ou algo inútil. Olhe e veja utilidade e aproveitamento em tudo que você vê. Tudo vai ser útil para você. Por exemplo, Pablo Picasso falava, eu nunca uso a palavra procurar. Eu não procuro uma ideia, eu não procuro uma solução. Eu encontro a ideia, eu encontro a solução. Então, Pablo Picasso tinha essa noção. Está tudo presente para você, de maneira natural, como se fosse respirar. Respeite todas as coisas. Se você quer que o mundo se abra como intuição para você, você deve considerar respeitar tudo. Por exemplo, se alguém reciclou algum objeto e transformou um tubo de papelão em um jarro, não diga, isso aí foi inútil, foi inadequado. Respeite que foi uma coisa linda que fez. Deu importância a algo no mundo que parecia antes não ter importância, ou que foi só lixo. Evite aquela fixidez funcional, quer dizer, aquela coisa só serve para isso. Então, tudo vai servir para mensagem para você, compreensão, intuição e também criatividade. Se uma outra pessoa tornou algo mais rápido e mais prático, mesmo que não seja para o seu uso, respeite essa coisa, porque ela tornou o mundo melhor para alguma pessoa.
Se a gente começar a respeitar as pessoas e as coisas, nós vamos abrir o portal para a intuição. Porque significa perceber o todo através de todas as pessoas. E nós começamos a respeitar o outro, e isso vai ser a principal chave para abrir a intuição. Um outro ponto importante a discutir é: olhe para as pessoas e as coisas e tente vê-las do seu ponto de vista de dentro. Como elas são por dentro? O que elas pensam? Como elas se sentem? Elas decidem ou elas escolhem, elas aprendem. Todas essas questões que a gente para refletir, você está se conectando com uma pessoa, vai se comunicar melhor com ela, vai poder sentir, ter mais empatia, vai poder compreender, vai evitar conflitos. Você perguntará a elas, de certa maneira, o que elas podem ser e vai acreditar nelas mais em suas capacidades. Vai poder ajudá-las a se tornar uma pessoa melhor. Vai ser uma forma mais fácil de lidar com as pessoas e com as coisas ao seu redor. Torne tudo o que você faz divertido. Não faça as coisas sem plena atenção, porque assim você aumenta a conexão com todas as coisas e as coisas começam a se comunicar com você. Sinta prazer em fazer qualquer coisa, sinta prazer vai trazer esse sentimento de ligar a lógica e a organização com a criatividade e os sentimentos. Vai fazer com que seus 4 ferramentas mentais trabalhem em conjunto. O seu bom humor vai fazer que com a sua criatividade funcione. E ela alimenta todos aqueles 4 componentes, inclusive a lógica e a organização, não é só o sentimento. Você vai ter mais felicidade, você vai pensar de maneira mais lógica. E vai fazer com que seu trabalho se torne mais fácil. Então, aprenda a gostar do que faz ou decida de alguma maneira não fazê-lo. E se você achar que precisa realmente fazê-lo, decida. Então, eu gosto disso porque eu escolhi fazer isso. Pode ser chato, pacas para alguém, mas para você vai gostar. Não é? Tem gente que sobe o Everest, para mim seria chato, pacas, mas tem gente que adora subir o Everest naquele frio, né, congelante, e adora aquilo, acha maravilhoso. Então, é importante isso. Então, se algo não é divertido, não significa que é chato, significa que talvez você não esteja com a total atenção naquilo. Você, na hora que está fazendo aquilo, você está imaginando outra coisa. Você gostaria de estar em outro lugar. Essa divisão interna é que atrapalha o seu prazer de estar no momento presente. Tudo isso culmina num ponto importante. Preste atenção no mundo. Se você der atenção ao mundo, ele vai trazer informações novas e fresquinhas para você. Não diga isso é tudo que você tem para saber sobre um assunto. Demonstre uma certa insatisfação em ver pouco e você querer um pouco mais do que está acostumado a ver do mundo. Busque entender tudo como tendo funções e interpretações novas. Não olhe as coisas da mesma maneira. Não feche questão dizendo, isso é assim e pronto. Não diga, isso não é possível. Se pergunte, como poderia ser possível? Quando você começa a usar a sua linguagem de maneira criativa, você vai ter mais facilidade de pensar coisas novas. Não existem perguntas tolas. O que existem são respostas insuficientes. Então, o maior bloqueio aos nossos artefatos mentais, a organização, a lógica, a criatividade, a intuição, é achar que tudo que você já sabe do passado não pode mudar, que você já tem todas as respostas. Vai afetar todos esses artefatos mentais e as suas memórias não vão ser flexíveis, a sua imaginação não vai criar coisas novas e a sua percepção vai sempre te trazer sempre a mesma coisa. Agora, isso impede de ver o mundo e imaginar resultados, bloqueia a intuição. E ignorar a intuição é um desperdício de energia física e mental, é viver abaixo do seu potencial. Alguns falam, o ser humano usa menos de 10% do potencial. A gente sabe que isso não é verdade, mas pesquisas disseram que usa muito mais do que isso. Mas, na verdade, pelo que eu vi, pelo que a minha intuição me diz, nós usamos muito menos. Por que menos? Porque usamos infinitamente menos, porque o potencial do homem é infinito. E se o potencial do homem é infinito, a gente usa 0,001% do nosso potencial, ou até menos, um fator infinitamente mínimo do que é possível. Então, viver sem apelar para a intuição é viver menos do que se deveria. E culminando agora, uma coisa que é importante, se você quer desenvolver isso, pergunte se você gosta ou não gosta de alguma coisa. Porque quando você pergunta se gosta ou não gosta de alguma coisa, você permite que o sentimento puxe os outros artefatos para o teu interesse. Aí você permite dizer por que eu não gosto, por que eu gosto, e começa a desenvolver. A mente total, a fusão,
dessa parte intuitiva, da parte lógica, vai aparecer na confluência dessas 4 ferramentas. Por exemplo, você sente um frio na barriga, uma sensação ruim em alguma situação, não elimine rápido dizendo, isso é algo físico ou isso é algo mental. Se abra e se pergunte o que mais pode ser. Se você decide rotular, não, isso é porque eu estou sentindo uma vibração ruim, ou não, isso é porque eu comi uma buchada de bode ontem e está me incomodando. Você está simplificando demais a vida e pode ser que seja tudo. Talvez você pudesse ter comido até a buchada de bode, o bode inteiro, mas você estivesse em tal harmonia que não te incomodasse. Ou talvez realmente tenha alguma coisa te incomodando. Mas não é para você ignorar aquilo e dizer, é uma coisa ruim, vou me afastar. E sim para saber o que fazer com aquilo. Uma intuição nunca te dá algo negativo, ela te dá uma aprendizagem, uma lição, ou uma indicação de algo a fazer ou criar. Então, use esses 4 crivos que eu estou repisando, o sentimento, a lógica, a organização e a criatividade, para trabalhar no que aparece para você. Então, muitas coisas ruins podem até acontecer em nossa vida, mas não veja elas a não ser como estímulo para algo bom. Extrai algo bom de tudo. Transforme pela intuição que é ruim em algo ainda melhor, né? Extrai esse aprendizado de cada experiência e aí você vai ver o mundo material de um mundo melhor. Você pode perceber alguma coisa e dizer, eu estou sentindo um desconforto numa pessoa. Será que essa pessoa é má? Será que isso é um preconceito meu? Será que ela apenas me lembra de uma pessoa que eu não gostei no passado? Será que isso é uma memória? O importante, às vezes, é você não só usar a lógica e também conversar com sua mente. Me abra e me dê mais informação sobre isso. A sua mente lógica vai conversar com a sua intuição. Isso não vai matar a sua lógica, isso não vai impedir que sua mente seja lógica e científica e precisa. Vai dar a ela mais uma maneira enriquecedora de viver a vida, porque a sua lógica vai aprender a respeitar e ouvir sua intuição e usá-la como ferramenta para coisas mais lógicas e melhores. Muitas respostas científicas foram depois de muito e muito estudo científico e lógico, mas também recebeu, em um certo momento, uma resposta da intuição. Então, isso é um processo de desenvolvimento. É como se você tivesse 4 botões. Lógica, organização, sentimentos e criatividade. Acione os 4. Ou aquele que está mais embaixo e desenvolva eles até que os 4 estejam equilibrados. É importante essa reflexão porque essas ferramentas são como o piano. Você faz com que elas toquem em conjunto e elas tocam melodias maravilhosas. E, por último, questione a sua intuição. Eu tive uma intuição, uma imagem mental perfeita, ótimo, eu vou acreditar 100% dela. Não. Utilize essas 4 ferramentas. Você não é obrigado a ter a certeza absoluta que a tua intuição está perfeita e ficar depois com medo, se eu for por esse caminho, e de repente esse caminho não é bom, mas a minha intuição disse que era, então eu tenho certeza, fechar os olhos e ir. Questione, analise e leve também para os outros crivos, mas sempre dizendo para ela, não estou duvidando de você, eu estou te enriquecendo. Essa é a maneira boa de fazer. Esses 9 pontos, não é? Depois pode ser discutido um pouco mais. Mas para que nós podemos usar a intuição? Para quase tudo na vida. Escolha da profissão, escolha do cônjuge também, usar a intuição, descobrir uma oportunidade interessante no trabalho, na vida, escolher um relacionamento, uma coisa menos intensa do que um trabalho com uma vida inteira, uma vivência de uma pessoa com a vida inteira, também é possível. Escolher um sistema de crenças, mudar suas crenças. Às vezes é bom a gente sacudir nossas próprias crenças, ou até para uma coisa simples, como, o que eu vou fazer no final de semana? Eu vou andar de bicicleta ou eu vou para a praia? Vou deixar minha intuição me ajudar a escolher. E existem muitas ferramentas que nós podemos usar. Então, eu vou listar algumas e dar também um exemplo do que uma vez eu usei, que era uma história interessante que eu queria contar. Para praticar a intuição, você pode usar várias coisas. Por exemplo, tome decisões rápidas, dizendo, eu quero analisar isso e vou apertar os 4 botões. O que diz minha lógica, o que diz a minha organização, o que eu quero fazer com a minha vida, o que diz os meus valores, que tem a ver muito com organização e planejamento, o que diz meus sentimentos e o que diz a minha criatividade. E você se abra para uma resposta que vai estar na sua imaginação e também, às vezes, acontece alguma sincronicidade, alguma experiência que vai te alimentar
a tua intuição e te dá um significado. Outra coisa, evite dar rótulos que são minimizadores, redutores de situações. Ah, isso é mal, isso é bom. Nada é mal sempre, nada é bom sempre. Não é? Tudo pode mudar. Então, assuma a possibilidade de que as coisas podem ser diferentes. Outra coisa importante, não use substantivos para as coisas. Ah, fulano tem um problema. Ou essa situação vai me causar prejuízo. Diga, nesse momento eu não estou vendo o lucro dessa situação, eu estou desenvolvendo a capacidade de extrair lucratividade, ou nesse momento eu estou aprendendo a trabalhar melhor com ciclano, com fulano. Então você permite que você extrair com a prática de usar verbos em vez de substantivos que congelam, solidificam, cristalizam as coisas, você vai aprender a ver o mundo de uma maneira mais flexível e melhor. Por exemplo, em vez de dizer eu estou doente, você pode dizer estou me restaurando. Ao invés de fulano é mau profissional, fulano está aprendendo. Exemplos como esse ajudam. Outro ponto interessante, você que está analisando uma situação de causa-efeito pela lógica, a gente tende muito a definir. Ah, isso foi por causa daquilo. Então, pense em 3 causas para uma consequência. O que pode ter acontecido? 3 coisas que acabaram influenciando isso. Talvez uma tenha sido maior, mas pode ter acontecido outras coisas. Por exemplo, a pessoa diz, ah, fulano fez aquele trabalho errado. Mas, primeiro, pode ter sido porque não foi bem treinado. Pode ter sido por um problema de comunicação, porque não deram as informações necessárias para aquela situação. E pode ter sido também porque ele estava cansado, teve um problema em casa. Quando você pensa em várias causas para uma consequência, você vai poder conversar com fulano sem rotulá-lo. E a mesma coisa, considere 3 consequências para uma causa. Se eu fizer isso, o que pode acontecer? A, o que pode acontecer B, o que pode acontecer C? Você está estimulando a sua mente a pensar em alternativas. Você não está ficando preso em uma coisa só. E você está evitando o que a gente chama de dilema. Porque quando você pensa que pode acontecer ou isso ou aquilo, você limita a mente. Então, você pensando em 3 ou mais formas, você torna a sua mente mais aberta para alternativas. E também, quando você tiver alguma experiência de vida, você pode pensar em 3 ideias diferentes para resolver alguma coisa. Não pense, ah, eu vou fazer aquilo. Uma vez eu até já comentei isso, mas depois eu vou mostrar uma técnica que eu uso de produzir várias ideias e deixar a minha intuição me dar uma resposta. Então, também tem mais um ponto, mais outras sugestões que nós podemos falar. Uma é muito conhecida, anote os seus insights. Anote as suas intuições, anote seus pensamentos. Porque quando você anota os seus pensamentos, você facilita em que eles voltem, porque eles estão se sentindo respeitados. E também, quando você quer alguma coisa da vida, e cada coisa, lembre do que você quer lá no futuro. Alinhe suas metas, os seus valores, os seus altos ideais com aquilo que você faz no dia. E assim fica mais fácil que você a conecte com a sua intuição, porque ela vai saber que aquilo é importante para você. Outra coisa, uma brincadeira que muitos chamam de livro mágico, e eu gosto também, é usa um livro de intuição. Pega um livro ao acaso, abra e vê se tem uma ideia. E o principal, divirta-se quando fazer isso. Outra técnica que nós usamos muito, mas é importante lembrar, é medite antes e abra sua mente para as ideias. Muitas vezes eu vou fazer uma meditação para ter uma preparação para escrever, ou para pensar, ou para trabalhar em alguma coisa. Eu me vejo, me mentalizo meditando profundamente, imagino uns filamentos de energia puxando para mim. Faço isso em poucos segundos, mas já me deixa restaurado, revigorado para o processo. Tem uma técnica dos quadrantes, que como ela é mais complexa, eu vou falar em outro dia, mas porque ela já é bastante conhecida, de você trabalhar a sua criatividade, sua intuição, fazendo a descrição, primeiro por escrito, depois passando um tempo incubando, meditando, depois parar e relaxar para você fazer uma iluminação e depois conferir o resultado. Essa técnica é difundida e eu depois, outro dia, eu detalho mais ela. E use também metáforas. Se você quiser desenvolver a sua intuição, você pode usar uma metáfora criativa. E essa metáfora ajuda você a encontrar um resultado.
Bem, eu passei esses 4 aqui justamente para falar do que eu tenho de estudo de intuição, que eu gostei muito. Eu queria contar para vocês aquela história que eu prometi contar, que é um pouco a história da minha vida, né? Porque tem um case aí, né? Porque desde meus 14 anos eu gostava desses assuntos, da meditação, visualização, hipnose, técnicas mentais. Só que eu cresci numa família bem pragmática, bem científica, né? E também não achava muito, não achava que aquilo ali fosse uma coisa que eu quisesse desenvolver muito. Mas eu também gostava muito de comunicação, marketing, tecnologia. E eu lá em 1977, lá em Antanho, né, lá pelos meus 20 anos, eu entrei em propaganda, eu comecei a trabalhar com propaganda. Eu sempre gostei da mente humana, mas fui trabalhar 10 anos em propaganda, com criatividade, com inovação, porque tinha uma coisa a ver que atendia essas minhas duas metades, a lógica e a criativa, a intuitiva. Mas ao longo do tempo, a propaganda do dia a dia eu fui perdendo um pouco o interesse. Era uma coisa um pouquinho mais racional, pragmática e sem tanta inovação quanto eu queria. Eu até fiz outras faculdades, fui fazer administração, mas aos poucos o meu interesse me levou aos estudos da mente humana. Só que eu não tinha faculdade específica para isso. Passou uma época que eu estava com pouco dinheiro, eu entrei em psicologia, mas eu achei que a linha era mais voltada a uma linha que eu não gostava tanto, eu gostava mais dessa linha da hipnose, desenvolvimento da psicologia positiva, e na época a psicologia era mais voltada em pensar em problemas e pensar em pessoas com deficiências e problemas, em vez de pensar em coisas positivas. E eu acabei não me adaptando, eu parei. Mas em 1990, eu passei por uma transição muito grande. Eu tinha abandonado a propaganda e eu fiquei pensando muito sobre o que trabalhar profissionalmente. E eu, informalmente, sempre trabalhei desenvolvendo as técnicas do Dom e trabalhando com neurolinguística, estudando neurolinguística, estudando hipnoterapia. Eu comecei a trabalhar com essas questões. Me tornei um consultor pessoal, um terapeuta alternativo, só estudando e praticando o que eu praticava a minha vida inteira. Mas eu não tinha. Olha, aguarde que eu estou chegando à parte interessante, que era a parte da intuição. Eu não tinha nenhuma formação específica na área de saúde, só estudava muito. E como a neurolinguística era muito ampla, eu podia atuar em questões tanto comportamentais individuais ou trabalhos para a área profissional, né? Eu comecei pequeno, obtinha alguns clientes, trabalhava com alguns clientes com tempo e indicação, fui começando esse trabalho. Ainda, em termos financeiros, ainda não me dava o sustento, mas eu gostava muito dessa área, comecei desenvolvendo e fazendo os trabalhos. Aí eram divulgadas informações de alto nível sendo anunciadas, e me perguntava, puxa, eu tenho prática e estudo, mas será que eu tenho alguma coisa que eu não sei, que está dentro dessas formações? Aí eu comecei a pensar como é que seria, como é que eu poderia encontrar uma maneira de estudar melhor ou fazer uma dessas formações. E eu estava lá trabalhando, um belo dia uma amiga chegou para mim e falou, tem um concurso público para uma área que é da sua especialidade. Eu falei, concurso para quê? Ela falou, Telerge, você não é da área de comunicação? Aí eu ri, né, com um pequeno riso, e falei, Telerge não é da área de comunicação, isso seria se fosse Rede Globo, Record, outra, é da área de telecomunicação, empresa de telefonia, e não de comunicação, propaganda ou relações públicas, que era a minha formação. E, na verdade, eu nem mais estou trabalhando com essa área, eu trabalho mais com a área de recursos humanos. Mas ela insistiu, ela falou, dá uma olhadinha. Aí eu fui olhar, era um concurso genérico para administradores, mas eu já tinha formação. E tinha vaga para tudo, né? Finanças, logística, informática, tudo. E tinha uma área lá de RH também. Só que era um concurso básico de entrada na empresa. Eu poderia cair em qualquer área, mas era uma empresa grande, uma empresa de tecnologia, com muitas oportunidades, né? Coisas que eu até já gostei de fazer no passado, que eu gostava de trabalhar com tecnologia. Aí eu pensei, puxa, senti um impulso. Talvez valha a pena, talvez eu possa trabalhar com RH, seria bom para mim. E por esse impulso, ainda meio sutil, ainda não muito claro, eu fui lá e me inscrevi. Paguei lá o que na época estava difícil para mim, né? R$ 50, que estava difícil. Aí eu, mesmo assim, paguei. Hoje em dia está mais caro, dizem que eram cento e poucos no concurso, mas eu fui lá, paguei, estava com pouco dinheiro na época, me inscrevi, depois me arrependi. Gente, por que eu estou me inscrevendo num concurso público se eu estou com clientes? Eu quero trabalhar com meu trabalho como profissional de neurolinguística,
não é? Estava começando coaching, começava a se falar em coaching, eu comecei também a estudar. Eu tinha decidido me tornar um profissional de neurolinguística e não estava fazendo isso. Mas me arrependi, mas tudo bem. Passou alguns meses, recebi lá a informação para o concurso, a data do concurso, e eu falei, gente, eu devo fazer esse concurso ou não? Aí eu fiz uma meditação profunda. Falei, devo fazer esse concurso? Uma voz interna falou. Eu basicamente só fiz isso. Me envolvi com a situação e perguntei para dentro numa meditação. Devo fazer? A resposta disse, faz, muito simples. Aí eu falei, tá, mas eu não estudei absolutamente nada, um concurso difícil, milhares de pessoas. Falei, faz. Aí eu fiz todo um relaxamento, uma programação mental para fazer um ótimo trabalho mental no dia da prova. No dia da prova eu fui, estava em transe, eu não tinha estudado nada, me concentrei em meter da minha mente tudo que eu podia saber sobre meditação. Eu vi uma espécie de betoneira, uma escavadeira puxando lá da minha mente tudo que eu sabia, e depois eu fui olhar para a minha nota. Passei em 6º lugar em administração, lá no concurso Telé. Fiquei abismado, bem, uma nota muito boa, mas eram só para 3 vagas administradores. Do 4º, 5º e 6º estava na lista de espera. Aí eu fiquei pensando de novo, mas, gente, até legal, mas eu queria trabalhar mesmo com aquilo. Agora eu estou em 6º lugar, a possibilidade de ser chamado é muito maior. Aí eu fui fazer uma pergunta mais séria. Eu entrei num transe, me relaxei muito, fiz toda a programação 10-1, e perguntei, quando estava no profundo transe, eu vou trabalhar nisso? Vai funcionar? Aí a resposta foi meio surpreendente, meio até assustadora, no sentido de que me desanimou. Vai sim, você vai demorar 1 ano para ser chamado, mas está tudo certo. Aí eu saí daquele processo lá, né? Eu me lembro que eu tive até certa impaciência de sair, porque eu falei, ué, 1 ano? Aí eu não queria sair assustado, levantando os olhos, eu saí todo o processo relaxadamente. Abri os olhos e falei, pombas, 1 ano? Mas da onde apareceu essa imagem de 1 ano? Não é? Mas eu já não tinha muita certeza se eu queria isso ou não, né? Se eu estava na lista, tudo bem. Aí o que foi? Alguns dias depois eu olhei, 1, 2, 3, os primeiros 3 entraram, o 4º, o 5º e o 6º, que era eu, estavam esperando na lista de espera. E o tempo foi passando, né? Aí eu, continuando a trabalhar com neurolinguística, comecei a fazer mais sucesso, conseguir mais e mais clientes. Eu dei alguns cursos, dei curso para empresa, eu apareci na TV Globo, dei uma palestra para a TV educativa, fui aparecendo mais e mais dinheiro, mas a grana ainda era pouca para eu me sustentar com aquilo. Até fiquei mais conhecido, mas ainda não estava, digamos assim, equilibrado financeiramente. Aí eu estava lá muito satisfeito com o trabalho, trabalhando, né, o melhor possível, até que 1 ano e 10 dias depois apareceu um telegrama na minha casa, era a época ainda do telegrama. Compareça dia tal, semana que vem no local tal para sua inscrição. Aí eu fiquei preocupado. Gente, primeiro eu me espantei, era realmente 1 ano depois. Impressionante. Só que agora era diferente. Antes eu estava, 1 ano atrás, já estava meio contando dinheiro, né? O pessoal fica brincando, né? Vende o almoço para comprar a janta. Mas eu estava fazendo mais sucesso, era uma carreira já em ascensão. Devia fazer isso mesmo, dividir uma coisa que eu já estava gostando, que eu fazia bem e que estava me dando sucesso cada vez mais, ou abandonar isso e trabalhar para a empresa. O que eu fiz então? Meditei profundamente, eu entrei na minha mente mais profunda e eu perguntei o que eu devia fazer. Fiz a primeira pergunta, né? Devo ir nessa entrevista inicial? Aí eu relaxei a mente, a resposta foi sim. Mas aí eu fui brigar com minha intuição, com minha mente interior. Fui brigar com essa parte minha mais profunda. Mas esse cargo é para trabalhar com qualquer coisa de administração, eu quero trabalhar só com, se fosse com RH, isso está certo mesmo? Aí a resposta foi muito clara. Tudo vai ser arranjado da maneira correta, não se preocupe. Mas eu posso falar que trabalho com RH? Eu posso pedir isso? A resposta foi impressionante. Não precisa, não fale nada, já está tudo certo. Aí, o que eu fiz? Não pude fazer nada. Aí eu decidi, tá bom, não vou falar nada. Foi o que eu fiz. Eu dormi, no outro dia lá, eu fui lá. Chegando lá cedo, lembra, eu era o 6º colocado. Estava lá o 5º colocado e eu, o 6º colocado. O 4º colocado não compareceu. Aí a profissional do RH já foi dizendo, bom dia, eu tenho uma vaga em finanças para o 4º colocado, que não veio. Uma vaga em treinamento para o 5º colocado, que estava na minha frente, e uma vaga em marketing para o 6º colocado, eu. Olha que interessante, eu não... Era uma vaga na administração geral. Então, na verdade, eles não olharam o currículo de ninguém. Apareceu marketing para mim, que talvez fosse até algo potencial para mim.
Aí eu pensei, gente, marketing, mas eu não quero marketing, mas tem uma vaga de RH, devo falar, mas foi dito para não falar nada, mas eu calei minha boca. Lembre que eu não tinha um histórico curricular de empresas em RH. Eu tinha trabalhado só dando cursos independentes, livres, e não tinha nada que eu pudesse, se eu tivesse briga por uma vaga, eu não ia argumentar nada. Não tinha um currículo para isso. Tinha currículo até no marketing, né, em propaganda. Mas não havia revisão de currículo, eram todas vagas para iniciantes. Mas eu não queria trabalhar mais com marketing e propaganda. Minha experiência era como profissional de PNL e hipnose. Aí, de repente, eu calando minha boca, me segurei, o quinto colocado na minha frente falou, treinamento? Eu não entendo nada de treinamento, mas eu conheço finanças, eu trabalhei já em finanças. Pode ficar com essa vaga de finanças, já que o quarto colocado não apareceu? Aí a profissional de RH olhou e falou, tá bom, você fica com finanças, deixa a vaga de treinamento para o sétimo colocado, que eu vou chamar depois. Aí apareceu minha voz inteira e falou, agora! Aí eu falei, peraí, eu tenho boa experiência com treinamento e posso desempenhar bem nessa vaga. Não disse claramente que meu treinamento era fora de empresa. Ela falou, tá bom, então você fica com treinamento ou eu coloco essa outra vaga aqui de marketing para outra pessoa, o sétimo colocado. Observa, então, isso. A minha intuição não foi preparada assim. Ela estava lá me cutucando ali do lado, falou, agora. Isso é uma experiência que você faz uma vez, você sabe que a intuição está sempre com você. Aí, depois da tramitação da admissão, eu tive uma reunião com o meu futuro gerente, que era da área de treinamento. Ele falou, bom dia, boa tarde, você vai ficar na área de treinamento comportamental de desenvolvimento de competências atitudinais. Então, vamos proporcionar a você um treinamento adequado. Então, eu entrei na empresa, nessa área, e essa empresa me pagou várias formações de altíssimo nível, de qualidade total, de neurolinguística, de coaching, formações internacionais de alto nível, que eu jamais teria tido condições de fazer tão cedo na época, né, por minha própria conta, do meu próprio bolso. Então, essa experiência eu gosto de contar para dizer que a nossa bola de cristal interna, a intuição, ela está aqui do lado. Não acredite que ela está uma coisa que você precisa ficar 10 anos uma montanha do Tibete. Ela está aqui para você usar sempre que puder.